Olá, tudo bem? Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Instagram, aguardando vocês para contar histórias mais uma vez. Vamos ver aqui minha amiga Maria Liender, 7 quedas, Dourados e 7 quedas, unidos aí nessa transmissão. E deixa eu convidar, ver se eu consigo já convidar ela aqui. Vamos ver se ela já está entrando. Enágio Fagner, tudo bem, Aninha? Olá, boa noite. Boa noite. Sempre tem uma questão técnica, né, Maria? Sempre tem, menino do céu. Sempre vai haver uma questão técnica. É para dar mais ênfase, mais gosto Estamos aí. pela nossa live, né? Essas questões nos incentivam. Com certeza. Meu suporte caiu. Se não tiver obstáculo... Eu falei com você? Meu suporte até despencou, são grandes emoções. Essa amiga Josi, a Josi Contadora, legal, Cidinha Bezerra, obrigado. Então, a Maria Helena já chega fazendo terremoto. Já chego chegando. Não seria eu, né, Marcos? Não, e somos nós, né, nessa abordagem, domingo, sim, aí fazendo o nosso compromisso de contar a história, de prosear um pouquinho, de relaxar o pessoal. Claro. Cidinha Bezerra, oi, tô aqui. Oi, Cida, Aí, Maria. veio, Cida, Josi e as demais pessoas aí. Sejam bem-vindas, né, nessa Gostoso. noite maravilhosa, né, Marcos? Sejam muito bem-vindas. Como dizia minha mãe, tem coisa que é grande e tem coisa que é pequena. E tem coisa que é pequena porque tem a coisa grande. Mas tem coisa que é grande e a gente acha que é grande. Até que vê uma mais grande e ela fica pequena. É verdade. Aí já não é tão grande. E assim somos nós, né? Fazendo essas coisas, né? Era grande, fica pequeno, depois fica grande e a gente vai crescendo. Mas o que torna tudo isso legal são os amigos. Tá um dia gostoso, hoje amanheceu um sol maravilhoso. Eu falei pro meu filho, está radiante. E uma tarde, uma noite também, né? Um clima bem ameno. Com certeza. Gostoso. Saí no crepúsculo agora para fazer uma caminhada, foi bem gostoso. E o clima está bem ameno. Ademir aí, ó. Boa noite. Serri, boa noite, professor Ademir Serri. Hoje eu vou recitar, vou ler, na verdade, um poema dele. Eu pedi para ele se podia, ele disse que viria dar uma passadinha por aqui. Seja bem-vindo, Ademir. Obrigada pela presença. Vamos prestigiar. Aninha, boa noite, pessoas maravilhosas. Boa noite, Aninha. Que bom. A próxima live eu quero ver se você conversa com a gente, hein? É verdade, vamos ver se a Aninha solta o verbo aí, né, Marcos? Domingo que vem, né? Fazer igual o Fantástico. É fantástico. Sim, vamos agregando esse povo maravilhoso, esses contadores de histórias do Mato Grosso do Sul aí, maravilhosos, né? Com certeza. E você diz que tem um poema do Ademir, então, é isso? Do professor Ademir Serra, do livro dele, O Lavrador de Palavras. Não está espelhado, não, né? Olha. Está espelhado, mas está ótimo. Você traduzindo. Eu não consegui na computação para tirar o espelhado, mas é O Lavrador de Palavras, um livro maravilhoso, uma coletânea de poemas do professor Ademir Serra, o poeta também, o nosso professor e escritor Ademir Serra. Ah, que legal. Prata da casa, né, também, Marcos? Sim. Então, todos os poemas dele, eu amo todos. Sou suspeita a falar porque eu amo todos. Tem dois aqui que eu vou compartilhar com o nosso público maravilhoso nessa noite, né? Então, Sim. Em virtude do dia 26 de julho, aqui no Brasil, se comemorar o Dia dos Avós. Então, o poema que eu escolhi para ler, do professor Ademir Serra, é Vovô. Então, o Dia dos Avós, 26 de julho, comemora-se em homenagem também, porque
por causa do dia de Santa Ana e São Joaquim, que são os pais de Maria e os avós de Jesus, né? Então, por isso essa data, no dia 26 de julho, o dia dos avós. O título é Vovô. Meu netinho me disse ontem, vovô, Papai Noel existe. Ele mora no Polo Norte, com a Branca de Neve, os 7 anões. Cinderela reside em São Paulo, próximo ao Ibirapuera. E o Curupira está aterrorizando o Central Park. Além disso, posso afirmar a existência da Cuca, do Saci, da Emília, do Pedrinho, até o Visconde de Sabugosa estão em Taubaté, no sítio do Mazzaropi. Olha, tá bom. Provas eu não tenho, mas tenho convicção. Professor e poeta Ademir Serri. Maravilhosa homenagem aos avós. E depois tem um outro que eu quero compartilhar, uma estrofe com vocês. O título dele é Jardineiro. Quando você se for, eu plantarei rosas. Assim, em cada pétala, em cada botão, em cada flor aberta, você estará presente. As pétalas caídas ao chão representarão seu choro. O botão a despontar significará seus sonhos. E a flor aberta será você, desperta, pronta para a luta do dia a dia cruel. Nossa, esse poema aqui me lembra o meu pai, Marcos, foi um pai exemplar, um avô, e que não só para ele, mas para todos os netos. Então, todas as vezes que eu passo pelas ruas e eu vejo aquele tapete de flores nessa época, aquelas flores, os ipês, as demais flores aqui que deixam aqueles tapetes no chão, e eu me lembro do pai, não tem como lembrar. O pai era encantado por árvores, por flores, ele plantava muitas rosas. Ele dizia assim, quando eu morrer, eu quero muitas rosas brancas. Infelizmente, não foi possível, nós não achamos na época, né? Mas esse texto aqui do professor Ademir Serri me lembra muito meu pai, mais uma vez mostrando o livro, é um verdadeiro achado do poeta professor Ademir Serri. Gratidão, Ademir, por me autorizar a compartilhar esses poemas maravilhosos nessa noite. A gente fica muito contente em valorizar tudo isso, né? E aí eu queria destacar aqui, uma amiga sua falou que você vai estar sexta-feira com... às 20 horas, né? Se não me engano. Com a Cidinha, lá de Sarandi, com a Cida, a professora, contadora de histórias e escritora também. Lá de Sarandi, Marco. Olha, que maravilha. São todos convidados. Então, histórias maravilhosas. Ela trabalha, especialmente os livros dela, trabalha a inclusão. Maravilhoso. A obra dela é maravilhosa. Você vê como que é importante, né? Sim. A gente ter essa visão, né? Toda de viver, de levar essas produções literárias, essas artes, os nossos artistas, prestigiar a gente daqui, né? Sim, as pratas da casa, né? As pratas da casa. Nós somos as pratas da casa, né? Mesmo. E nós pensamos aqui, né? Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui com essa live 7 Quedas e Dourados, né? Uma amizade que vai dando certo, né? E uma parceria que vai indo longe. Vai longe mesmo. E essa coisa, assim, de estabelecer essas pontes, né? De lembrar do passado, de fazer essas memórias, fazer valer, né? Tudo isso que a gente aprendeu ao longo do tempo, as histórias que se lia, as histórias que se ouvia, os bons livros, né? Eu me lembro que eu gostei muito da Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, que o povo não lê mais tanto hoje. Sim, né? Hoje não é tanto. E eu me transferia. Sim, obra maravilhosa. Eu me transferia dentro daquela história,
Aí depois teve a Lucélia Santos interpretando o papel da Isaura, né? Sim, E maravilhosa. quem que não lembra? Maravilhosa. Uhum. E aí você vai gostando. E isso tudo, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que é um tempo não de se deprimir, mas um tempo de se recolher à arte. Sim, Quem não tem livros em casa, quem não tem acesso hoje quase à tecnologia, né, com algumas exceções, mas é uma boa prosa, né, um bate-papo, conversar com o vizinho por cima do muro, sim, fazer valer um diálogo, né, conversa do lado da rua, mas fala, né, com máscara, com tudo, mas não perder esse hábito, do bom hábito de conversar, de bater um papo e tudo mais. verdade, Marcos. Eu estava lembrando aquelas histórias de Trancoso, né? Que minha avó contava muito história de Trancoso, que é aquele povo que era muito matuto e às vezes por não conversar trocava tudo, né? Uhum. E, e eu achava muito engraçado. Meu suporte, de novo, não se assuste, pode falar. Eu estou com um problema de suporte, Marcos. Eu busquei um suporte para eu olhar. O Felipe levou lá para eu olhar essa semana. Só que o suporte, o celular escapa dele, sabe, assim do lado. E esse daqui que tem uma garrafinha Aham. excelente, que é de pôr no carro, ele não para na superfície, mesmo sendo de mármore aqui que eu adaptei, não para, menino. Mas vamos lá. Jesus. Pô, é um susto toda hora. Vamos lá. E aí, nessa história de Trancoso, né, diz que tinha um senhor que ele pegou e aquele tempo tinha muita cobra venenosa no sítio e tal, né? E ele tinha um pouquinho de entendimento, era meio matuto, não conversava muito. E aí ele contando, né, que tinha uma cobra, ele pegou a espingarda, né? Mas o susto de ver a cobra tudo foi tão grande, né, que ele errou o tiro, né? Sim. E aí, em vez de falar que a espingarda negou fogo e a cobra correu, ele falou assim, a cobra negou fogo e a espingarda correu. E aí, Ai, Marcos. e aí ele ia assim, fazendo essas, né? Sempre tinha essas coisas assim, né? Ele tinha tinha um negócio de estômago de lata, né? Que o povo falava assim, fulano come muito, né? Uhum. Vai ter que fazer um negócio de lata para poder agregar a comida, porque não cabia só dentro da pessoa, tanto que comia. Mas não é que eles comiam muito, é que tinha muita fome, né, naquele período, né? Verdade. O tempo do sítio não era fácil, nem sempre produzia, nem sempre tinha dinheiro. Verdade. Até hoje, né, você vê assim, quanta dificuldade, né? É, Aqui em Dourado, um homem morreu engasgado com um pedaço de carne num terreno baldio. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? É, cada coisa assim, antigamente, essas coisas também aconteciam, não tinha socorro, a pessoa não sabia nem quem que era a pessoa, ia como, né? Padecia-se muito. é verdade. E nessas coisas que a gente vai vendo os valores, né? Igual você falou dos avós, né? Sim, o legado. Tem gente que. Pode falar, amigo. Deixaram um grande legado para nós, nossos pais, nossos avós. Daí a importância de sempre estarmos homenageando, né? Porque, nossa, quanto nós aprendemos com eles, né, Marcos? E como que a gente aprende o tempo todo, né? Sim, Com essas pessoas, né? Cidinha Bezerra, prazer em conhecê-lo, Marcos Coelho. Obrigado. A Inês Berta, professora, que bom. as pessoas que estão nos prestigiando aí, tá vendo, Maria, como tá rendendo o negócio? Sim, que bom. Mônica, Mônica Anália Ortiz, ó, que carinho, né? Agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Mas essa questão dos avós, dos sentimentos, você vê que hoje em dia tem muita criança que é criado com os avós, né? Sim. E, e a gente pensa assim, como que você, titia Cacau Freire, ai que Ah, a tia delícia, Cacá é uma linda também. ela é. Então você pensar assim, né, nessa coisa assim, por que que os avós eles têm tanto, né? Eu sinto uma saudade imensa
da minha avó. Um prazer enorme passar por aqui. Ai, muito bom. A minha avó falava, contava, né? Declamava poesia. E sendo analfabeta, ela decorava, de cor ela decorava. E aí você pensava, né? Como é que ela guardava tudo aquilo dentro dela? Muita sabedoria. Aquelas histórias todas. Sim, a sabedoria, né? E como que ela conseguia ter um jardim tão diversificado? Minha avó tinha café, tinha saia branca, que é uma flor que parece uma saia Sim, eu branca. conheço. Tinha rosa menina, rosa de cacho, cacho de noiva. Aí tinha banana de macaco, tinha isso, tinha aquilo, mastruz. Tinha nomes de coisas assim, que Eva não sei do que, Eva não sei da onde, né? E tempero, e tinha de tudo, e tudo dava certo, tudo Tava. vingava, né? Sim. E aí hoje em dia as pessoas têm um terreno, tem nada, né? Vocês dois são tão serenos e gostosos de ouvir, Tia Cacau. Mas esse tempo de pandemia, né, Tia Cacau, você imagina se a gente trouxer mais falta de paz para os outros, né? E a gente vê assim como faz falta, né? Eu sinto falta daquele chamate do bolo da tarde, né? Essa conversa, de falar dos valores da família. Verdade. Às vezes até de falar das tragédias, né? Porque tem pessoal que vive a tragédia, fica brigando por causa de ninharia. Verdade. Que a minha avó falava assim, vocês ficam brigando como se não fosse morrer. Ai, ai. A ganância é tão grande que parece que ninguém vai Falando morrer. assim que as pessoas comiam, né? Quando meu pai via que alguém comia muito, ele falava assim: tu tá louco, menino? A gente come para viver, não vive para comer. Pois é, eles tinham esses trocadilhos, Tinha, né? menino. Ai, E isso, tudo tinha um provérbio, tudo. tinha um ditado, Uhum. tudo tinha, Tinha né? mesmo. Eles falavam, né? Dessas coisas, né? Meu avô falava, era do repente nordestino, e falava assim: há quatro coisas no mundo que aperreiam um cristão. É uma mulher ciumenta, é um cavalo tanjão, é uma casa gotejenta, é um menino chorão. E realmente tem uma mulher ciumenta, Menino do céu. né? Uma casa gotejenta, que eles criavam palavras, Criavam, né? eles tinham a facilidade de criar palavras, né? A minha avó tinha aquele negócio de tá me dando farnesim. E eu falava, o que será que a vovó vai ter agora, um farnesim? Ela estava ficando nervosa, né? Ai, E às vezes eu ia lá na mamãe e perguntava assim, mamãe, o que é farnesim? A sua avó afilou o nariz? Aí o que é afilar? O nariz fica bem fininho e a boca igual um risco, então ela tá braba. tá vendo como que é, né? É muito engraçado, a gente aprendia muito com eles. Eu aprendi muito assim com meu pai, que eu convivi muito, eu perdi a mãe, eu tinha 14 anos, né? Daí com meu pai eu convivi muito, nós tivemos muita convivência, muito aprendizado, e meus filhos tiveram a oportunidade de conviver muito com meu pai, só que daí eles não lembram das avós, né? Nem o Felipe, nem a Maiara, eles não lembram o Felipe, a Maiara ainda lembra, né, um pouquinho da avó, né? Paterna, mas da avó materna eles não conheceram minha mãe, então. Mas com meu pai eles tiveram a oportunidade de aprender muito. O Felipe vive falando os trocadilhos, os dizeres que o pai falava. O pai gostava muito. Não é? A Socorro aqui, ela fala aqui do Instituto Maia, né? A tradição das rodas de conversa nas calçadas. Era o momento de contar histórias, né? Coisa boa, né? E realmente, né? A gente tinha muito dessa troca, né? Que hoje as famílias não têm. Sim, não tem mesmo. Esse ficar conversando, ficar, né, dialogando, expondo experiências. Quantas experiências que a gente às vezes perde na ordem do dia por não saber, ou não conhecer a família, a história da família, de onde veio, para onde que vai, o que vai fazer, né? Eu penso muito sobre isso, né?
essa questão da própria escrita, né? Cada dia despertar na criança, por exemplo, você vai dar aula, pensar, né, sobre a história da própria criança, ver a criança saber de onde veio. Sim, Será que ela conheceu os avós? verdade, né? Qual que é a referência dela, né? É, E depois, né? Como que é isso? Como é que vai ser? verdade. Você conheceu todos os seus avós, Maria? Não, Marcos, eu não conheci meus avós. Nenhum deles. Eu conheci um tio só, um irmão do pai. Já de idade bem avançada também. Eu conheci ele, vi ele uma vez só também. Não, duas vezes. Ele veio aqui, daí depois nós fomos no aniversário de 90 anos dele. Aí depois, daí uns 2 anos, ele morreu também. De 80 anos dele, nós fomos. Aí depois, logo uns meses, ele faleceu também. Eu só conheci um tio. E os filhos desse tio. Não conhecia os avós nem os demais tios. Nossa, eu tive a felicidade de conhecer 3 dos meus avós, né? Que benção. O meu avô faleceu, eu era muito pequenininho, que era o pai da minha mãe. A minha avó Elvira, que foi uma referência para mim pela... Não que os avós paternos não foram, mas como houve a separação dos meus pais e tudo mais, a gente tem aquela... Fica uma coisinha meio estranha, né? É, E, e eu gostava muito da minha avó materna porque ela contava bastante histórias. Já minha avó paterna, ela era um pouquinho mais reservada, era uma relação diferente, né? Já meu avô paterno, ele contava umas histórias quando ele era criança, quando ele ficou órfão, né, de pai, depois de mãe, aí tinha as lendas da família e tudo mais. E isso é encantador, eu acho um encanto contar lenda da família, né? Meu bisavô, contam que ele era lenhador e que ele fazia uma reza para fogo, dava muito fogo naquela época, na região das Minas Gerais, da Bahia ali, entre a Bahia e Minas, né? E aí chamavam ele para fazer umas ai, que rezas lindeza. e apagava o E fogo. quanta riqueza, que coisa linda. Só que aí um dia ele foi cortar uma árvore e a árvore caiu por sobre o corpo dele, Que coisa. numa dessas empreitadas, né? E aí deu um incêndio e a árvore que ele estava não queimou. Nossa, Mar. A Maria, o terremoto Não, dela. eu no terremoto, eu não sei o que eu vou fazer com esses suportes meu. Um que segura bem o celular não para na superfície. O que para na superfície não segura o celular. O Marcos, o meu, Vai ter que emendar os 2 vai aparelhos. ter que inventar os Aí, dois aparelhos. meu bisavô É verdade. Boa ideia, ligar para as 2 fábricas e falar assim, vou ter que usar os 2. boa ideia. Vou ter que Emenda usar os os 2, dois que é um mesmo. tem Vou um... ter que comprar aquele que não segura bem e adaptar nesse aqui, né? Porque aquele fica bem paradinho. Então, Marcos, É. retomando. Aí a árvore caiu por cima dele, aí soterrou o corpo e ninguém achava o meu bisavô. Nossa, Um cachorro vira-lata que ele tinha, corria lá no sítio para chamar minha bisavó, que chamava Ana, e aí chamava, e aí ela não entendia. Até que ela falou, esse cachorro está querendo avisar alguma coisa. Ela foi, aí foram atrás do cachorro, e o cachorro latia para a árvore, e deitava em cima do tronco. nossa, Aí cortaram o tronco, ele estava soterrado embaixo, mas a árvore não queimou. meu Deus. Então ficou Que coisa, Marcos. uma estrutura assim, bem interessante, né? Ó, tem uma dica aqui, você viu? Para você. Fala. Maria, uma boa pilha de livros ajuda no suporte. É, só se eu pegar uma boa pilha de livro mesmo, colocar nesse suporte aqui, mas eu estou pensando que eu vou buscar aquele outro lá e vou cortar esse aqui e adaptar nos pezinhos daquele, porque esse daqui segura bem o celular. Então, vai ter que adaptar. Vou ter. E daí foi assim a história, né? O meu bisavô aí morreu, depois a minha avó, um homem se apaixonou, disse que fez uma magia negra para ela, Nossa, e ela acabou porque ela não quis casar com esse homem, e aí morreu também. Eu sei que é uma lenda, né? E meu avô nunca gostou de batuque, né? Eu tinha um trauma desse negócio de batucada, né? Com esse negócio de paixão, assim, de coisa.
E aí, você vê, a gente vai sendo fruto dessas histórias, né? Aí depois nasceu a minha prima e chamou, tinha o nome Camila, né? Que era um nome que a minha bisavó também tinha, né? Parece que era Ana Camila, uma coisa assim. E aí ficou assim, essa vinculada às histórias, né? Só que se a gente não ouve e não conta, essas histórias morrem, fica para sempre perdida, Meu pai também né? contava Como você, muitas histórias de vivência, né, Marcos? Meu pai, sim, muito cedo, o pai dele abandonou a família. Até antes dele falecer, poucos meses, ele queria que eu tentasse. Ele achava que era na internet, era só jogar e já achava. Mas, assim, ele uhum, queria que eu procurasse, que ele pensava que, com certeza, ele acreditava que tinha outros irmãos, porque o pai dele deixou eles muito pequenininhos no estado da Bahia, a mãe com a renca de filhos, e ele era um dos maiorzinhos. E daí ele disse que a mãe deles não tinha o que comer. Disse que uma pobreza, você falando aí. Aí disse que até na homenagem de 80 anos dele eu fiz, só que ficou em DVD. Eu quero ver se tem como converter para pendrive, para compartilhar, né? Muito legal. Eu fiz uma homenagem para ele. sim, Eu escrevi uma história muito bonita de vivência dele. Naquela época eu não contava a história, mas eu escrevia. Então ele disse que a mãe dele saía, Marcos, de tanta pobreza, tanta dificuldade, a fome era tanta, que ela saía na beira de alguma água, de alguma coisa assim, catava raízes venenosas, diz que fervia muito e deixava de molho para extrair o veneno, descartar, e daí eles conseguiam fazer um caldinho e comer aquelas raízes, porque a fome era muita. Você acredita? E daí disse que uma madrinha, eu daí um imagino. padrinho quis pegar ele, né? Deixou ele morar com o padrinho, por causa para se livrar da fome, né? Menino, mas Sim, disse que essa madrinha era cruel para ele contava. Mas disse que a madrinha era ruim para ele, fazia ele carregar feixe de lenha naqueles morros altos, ele muito pequenininho, ela judiava dele, batia. Disse que o alívio era quando o padrinho dele falava assim, se arruma, ele falava assim, se arruma, Arvino, vamos viajar com a tropa. Então, disse que para ele era uma alegria, dele se livrava da madrinha má. Então, assim, são muitas histórias de vivência, né? Meu pai teve uma infância muito sofrida. sim. E você vê que a vida da gente se mistura à vida dos outros, né? Tinha uma amiga minha que chamava Zoraide. Ela teve 17 filhos. Nossa. E eu conheci ela, já tinha uma idade boa, né? Ela tinha uns 70 anos, né? E ela viveu até perto de uns 85 anos, mais ou menos. E aí ela me contava que ela se casou, e naquele tempo era o sítio, né? E aí ela tinha o parto era em casa, na roça. Sim, Tinha dia que ela tava carpindo e nascia ali no meio do carpimento mesmo, e sim, não dava Marcos, nem era bem tempo. assim, pois o meu irmão contou que disse que quando nasceu a primeira irmã minha, ele era o mais velho, daí depois dele nasceu a menina, a primeira menina. Diz que a mãe estava na roça, no arrozal, carpindo, disse que até pouco tempinho, poucos minutos antes. Aí disse que ela foi assim, eu não estou bem, não estou passando bem. Daí disse que as crianças naquela época não sabiam, era tudo muito reservado, né? Aí disse que o pai falou, parecido, tu pega o cavalo e vai buscar a parteira. Aí disse que ele saiu correndo, ele conta toda a história. Nossa, é uma história longa. Eu sei que ele rachou o dedão, não sei que jeito. E eu sei que foi buscar a parteira. A mãe estava na roça, carpindo, poucos minutos antes da minha irmã nascer. E aí eu sei que a Dona Zoraide era assim, nascia na roça. Aí do jeito que saiu o bebê ali no meio não sei como que não morria, né? Porque nascia no meio da terra, aí ela tinha que aguardar e arranjar forças que não tinha ninguém. São histórias reais, né? Então, E ela mostrou na cabeça dela, ela foi dada pela mãe para umas parentes, a mulher tinha uns tamancos, e batia na cabeça dela, ela tinha um monte de cicatriz, da quebradura mesmo, traumatismo, né? nossa, E aí o povo fala hoje de sofrimento, tadinho, esse povo de hoje não sabe de nada, verdade. não sabe o que é sofrimento, não. E ela tinha ela falava assim, ó, eu tinha o filho ali, você pensa que eu tinha resguardo? Tinha tempo de ter resguardo. Não tinha mesmo. Você paria ali, já enrolava na própria saia ali no coisa e tinha que continuar carpindo, continuar vivendo, tinha que matar frango, tinha que ajeitar, as crianças chorando.
outra hora nascia na cozinha, no meio da cinza, e aí tinha que continuar fazendo almoço, não parava, botava o outro lá para cuidar, e o marido ia embora, e aí vinha outro, e assim a vida Era continuava. bem assim mesmo. Não pensava muito em abandonar a mulher com a renca de filho, né, judiação? Não tinha esse negócio. Tanto que ela falou assim, ela foi abandonada, né? E teve que ficar com aquele mundo de filhos, sem renda nem nada. E era uma pessoa muito brava, né? Eu conheci ela, tinha uma brava, nervosa, Já irritada. todo Mas aí você vai com... Sim, é como uma criança, né? Você vê uma criança brava ali, você não sabe o que que tem. A Aninha, né? Ação de contar e ouvir histórias resgatando a memória cultural e afetiva. E nós somos frutos disso mesmo, verdade. frutos dessa vivência. É verdade. E eu lembro que eu tinha que conviver com a dona Zoraide, né? E eu achava muita graça, porque ela se tornou artesã com 60 e poucos anos. Ela aprendeu o ofício de pintar toalha, com a mão grossa. Ela fazia bico de toalha, macramê, ponto cruz, e ela depois fez oficina na comunidade que eu administrava, ensinava a fazer bolsa de fuxico, fazia bolsa com retalhozinho. Ela começou a fazer coisas que ela não fazia antes, porque ela não tinha habilidade, ela veio aprender idosa. Nossa, que coisa E ensinou, né? e ela nunca se restringiu, né? Ela tinha bronquite asmática, aí ela tinha que comprar tinta atóxica para não ter cheiro, nada, porque ela não podia lidar, mas ela sempre estava disposta a aprender. E ela não dançava quadrilha quando era menina. Lá na terceira idade, estava ela lá na Praça Central aqui de Dourados, dançando a Que quadrilha. coisa linda. E ela, vamos lá me ver, né? E eu achava isso fantástico, né? Porque são as superações da vida, né? As superações da vida mesmo. E aí tem uma história que eu quero contar, porque Legal. nós temos tempo, já foi meia hora, né? Eu não vejo os comentários aqui, Marcos. Eu não consigo ver os comentários. Deve ser porque a live é você que me convidou, né? Não, você vê, é que você tem que puxar com o dedinho na sua tela. Sim, eu puxei, Na parte de baixo ali aparece. mas não estou vendo, não. Aqui eu vejo, aqui tá vendo embaixo, né? Mas quando você me chamou, eu também vi. Agora A tia, comentários. o saber viver da vida para sobreviver, a tia Cacau, né? Essa tia Cacau É bem isso mesmo. Essa tia Cacau me inspira. Tia Cacau, elas são muito inteligentes, né? Eu acho as mulheres fantásticas. Sim, é só incrível. Que delícia de histórias, valor para os nossos vínculos afetivos. A Maria do Socorro mandou um abraço para nós aqui também. Da outra Maria. Outro dia a Maria Helena fez uma live com ela também. Sim. Muito bacana, né? Perdemos a... É muito importante aquele bom e velho diálogo. Maria do Socorro é uma mulher sábia, muito querida. Foi minha professora no magistério. Uhum. E daí o que a gente vai pegando, né? É essa lição. Eu lembro muito da lição da fonte. A fonte, ela ia, né, passando, nascia gotejando e tudo, e ela pensava consigo, ela falou, puxa, eu nasço aqui tão pequenininho, e essas pessoas aí, né, esses seres, tudo tomam de mim, roubam, né, partes de mim. E ela ficou indignada com aquilo, né? Onde se viu o bebê dela, né, tomar delas a essência dela, ficou muito chateada com aquilo, e até que teve uma chuva muito forte, e veio uma grande enchente e tudo, e ela se misturou com várias outras fontes, que chegaram tudo assustada ali, porque naquele vucu-vucu, vento, e aquela coisa, igual você caindo do celular, assim, buf, 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 e aquela coisa toda, aquela tremelique, e aí ela se sentiu ali invadida, né, com aquele mundo de água, de outras águas, e aí ela percebeu que não estava sozinha. E aí ela começou a perguntar, e aí, você é da onde?
Nossa, eu era ali do Mato Grosso, de Poconé, e aí deu um calor forte, meu. Quando eu pensei que não, virei nuvem, e agora estou aqui, né, aqui perto de Sete Quedas, num córrego e tal. E aí a outra, e você? Ah, eu vim ali do Rio Brilhante, né? Eu conheci a Aninha e tal, papapá, né? É muito querida, mas assim, eu vim parar aqui. Ai, mas olha, meninas, eu quero contar para vocês, olha, porque eu tô muito chateado. Mas por que você está chateado? Eu tô chateado porque, você imagina, vem boi, vem vaca, vem anta, vem, né, onça, tudo fica bebendo de mim. Você não acha isso um desaforo? Bebendo no meu curso? Que coisa mais sem futuro? Beber de mim, né? Tomar assim, me usar e sem pedir licença. Eles não dizem nem obrigado. Toma água e vai embora. Eu acho isso um desaforo eu ter que servir. Aí a menina, né, que veio de Poconela, falou assim, mas menina, que isso? A gente vem no mundo para servir. E ela falou assim, mas e quem que te falou isso? Ela falou assim, menina, eu aprendi isso. Porque lá no Mato Grosso a gente chove muito, né? E aí chove muito, porque evapora muito, e a gente vai parar em qualquer outra parte. Tem amigas minhas que já foram parar lá em Minas, né? Outras estão em Goiás. E a gente nunca para no mesmo lugar, a gente está sempre em movimento, porque nós somos fonte, mas nós somos água, né? E a água evapora, a gente sai daqui e vai para lá, e vem para cá e tal. E não pode se sentir assim, não, imagina, eles vão beber mesmo, a gente vive para isso. Mas assim, mas eles vão beber sem pedir nada, mas a generosidade não é de quem sorve, é de quem dá. Você dá e a pessoa faça o que quiser. Mas o importante é que cada vez que você dá, você passa a fazer parte deles. Se você treinar bem assim, fazer força, você já começa a andar pela mata. Você começa a andar pelas casas. Ah, como assim? É porque você é a água, você está no corpo deles. Quando eles bebem, você ganha liberdade. Se você prestar atenção, tem um monte de histórias que você vai dentro desses bichos, dessa coisa toda. Você vai para todo lugar. Você já viu como a água é poderosa? Nós somos água, nós somos poder. E outra, olha aqui, ó, a gente choveu, agora nós estamos tudo misturado. Agora, quem bebe quem aqui? A gente nem sabe. E juntas, você vê, depois a gente vai para um rio maior, né? Às vezes a gente vai parar, a gente for cair com uma banda, a gente cai no rio Paraguai. Se cair para outra banda, você cai para o rio Paraná. E depois a gente vira ainda energia. Olha que coisa, a gente vira energia. Que move, né? Que vai para o hospital, que vai para a escola, que acende lâmpada, né? Que acende e tal. Nós somos energia. E aí, depois de tudo isso, depois de consumido, a gente, nossa, nós temos da força, a gente vai para um lugar chamado oceano. Nossa. Oceano, nós vamos virar oceano. E lá o povo nem bebe a água da gente. O povo navega por cima da gente. E o que acontece? Acontece muita coisa no oceano, a gente tem ondas grandes, a gente vai para cá, vai para lá, e o povo morre de medo da gente. A gente é fraquinho aqui, mas lá a gente é imenso. Depois a gente evapora e vira uma tempestade grande, formidável, e chove de novo, e vira fonte, e a gente vive migrando daqui para lá, não morre nunca. Nós somos fonte, nós somos vida, nós somos tudo. Sem nós, esse povo, essa vida toda aí não existe. Mas se você souber mesmo usar o poder, fecha seus olhinhos e olha. Você vê tudo através dos olhos deles. E eles são tão tolos que não vê nada através da gente. E a fonte falou assim, mas nossa, precisava ter realmente essa enxurrada para poder entender as coisas, hein? Então eu posso dar água? Pode. Deixa a água, deixa o povo beber, que agradeça ou que não agradeça. Problema de cada um que sabe que tem a sua própria educação, mas seja você educada. Seja você a pessoa, o ser que dá.
Essa é a lição que nós temos na vida, né? Sejamos nós os seres generosos. Sejamos nós os seres que faz a multiplicação e que vê através dos outros. Eu lembro muito que é o papel do professor, não é? Sim. Que é, a gente ensina. Da mas... fonte, né? Maravilhosa. Então, nós somos a lição, essa lição da fonte eu acho fantástica, né? Porque é do professor, dá conhecimento. Quanto mais dá. Marlúcia Santos. Oi, Marcos. Oi, Marlúcia. Aninha, que momento mágico. Amo tudo isso. Quem não ama, né, Prosier? Verdade. Conta aí, Maria, mais alguma coisa? Ô, Marcos, realmente nós temos essa missão tão nobre, né, de podermos oferecer algo para alguém. A fonte oferecia água, né? E nós oferecemos conhecimento através das histórias, da literatura, né? Nós vamos levando conhecimento, nós vamos compartilhando saberes. Eu aprendo com você, aprendemos com outros aprendem conosco, e assim vamos, né? Eu falei para o meu filho esses dias, semana passada, eu falei assim, filho, quando nós ensinamos alguém, quando partilhamos algo com alguém, Deus nos está dando a oportunidade de aprendermos novamente, de aprendermos 2 vezes, né, Marcos? Por exemplo, eu sei mexer em eu sei, digamos que eu soubesse editar um vídeo. Eu não sei ainda, estou tentando fazer edições. Digamos que eu soubesse. Quando eu vou ensinar você, eu estou aprendendo ainda mais, eu estou aprimorando aquilo que eu já sei. Só que poucas pessoas entendem isso, que quando nós ajudamos, nós aprendemos mais, né? Quando nós ajudamos, nós que somos ajudados, né? Poucas pessoas entendem isso, o conceito de ajudar. Mas é muito, como o Alexandre Camilo diz, ele diz que quem doa está recebendo muito mais. Sim, e como? Quem está doando, né? Está oscilando minha internet, travou. Felipe? Está oscilando um pouquinho, Maria. Mas, realmente, quem doa recebe muito mais. Uhum. Aí voltou, graças a Deus. Está me ouvindo? Sem terremoto. Então, estou te ouvindo. Então, assim, tá? Tem uma história, assim, como que está nosso tempo? Eu não tô sem relógio aqui. O nosso tempo, nós estamos a 10 minutos. 10 minutos. Nós temos 10 minutos ainda? Então, assim... Tem tempo ainda. Não sei se eu vou contar outra história. Acho que hoje está me faltando inspiração. O meu caiu tanto que a inspiração se espantou. A inspiração se foi, então vou contar a história do pavão. Diz que tinha tinha uma reunião, né? Coisas de pavão. Meu Deus, ó, eu tenho até aqui adaptado da literatura do cordel, você está vendo? Eu vou de novo. Ainda não, porque deu uma paradinha na imagem. Está de mal comigo. A Cidinha, a do milho. Do pavão misterioso. O pavão misterioso. Olha, é uma adaptação do da literatura do cordel. Eu quero contar em agosto com a Maria do Socorro, lá de Brasília. Nós estamos fazendo as adaptações. Aí eu vou contar a história, ela vai cantar uma estrofe da música. Eu amo, minha mãe contava em forma de cordel mesmo. Então, assim, que delícia. A história do milho, mas o Marcos vai contar. Hoje eu quero ouvir o Marcos contar esse dia. Outra hora eu conto a do milho. Né? Eu lembrei de 2 histórias, mas uma que eu acho bacana, até para nossa vida cotidiana, esse negócio de servir, né? Diz que tinha um concurso das aves do sítio, né? E aí tinha a Cidinha, conta do milho. Outra hora eu conto, Cidinha. A gente vai ter outras lives, amigo, vai dar tempo. Então aí teve um concurso, né, dos animais do sítio, e aí eles estavam todo mundo animado, né, porque
Imagina os quesitos, né? Aí lá o Galo Galizé estava todo feliz, né? Que ia ter o concurso, aí ele arrumando as penas da cauda dele. E aí eu quero também que quero saber. E aí tava lá, né, assim, ele lá arrumando as penas, né? E o pato veio, o pato aqui, patacular, e chamando os patinhos para poder mostrar. E aí o cavalo falou assim: nossa, eu vou arrasar, que eu sou um cavalo negro. Aí o outro malhado falou: eu porque sou malhado, e o outro, eu porque sou todo branco, e o outro porque era meio dourado. E a galinha toda empapulada, né, lá toda feliz e tal. E aí veio o pavão. Ai, mas eu não tenho pra ninguém, não. Nossa. Você tudo é feio. Imagina eu, com esse pavão. Eu sou um pavão, coisa mais linda do mundo. Tem pra ninguém. Tem coisa mais linda que o pavão. Não. E aí o pavão tava todo, né, todo empavanado, como diz o outro, né, feliz, que ele tinha certeza da vitória. Mas aconteceu uma coisa improvável. O dono da fazenda caiu doente. Caiu doente e aí teve que vender, né, o que era de mais precioso. Aí ele olhava pros cavalos, né? Não posso vender os cavalos. Como é que eu vou tanger, né, a criação e tudo? Preciso do cavalo, não vou poder vender. Aí olhou para as galinhas, falou assim: meu galo Galizé canta toda manhã, não vou poder vender. E como que eu vou acordar de manhã sem o canto do galo, né? E as galinhas põem ovo, não posso vender. Aí o pato e a pata, os patinhos, podia vender, mas não vou vender não, porque ovo de pato é tão bom, né? E eles matam os bichinhos, ajeitam, né? Cuida ali da lagoa, não posso vender. E assim ele foi elencando todos os animais da floresta, do sítio, né? E aí, quando olhou o pavão, tá aí o pavão. Não, eu vou vender o pavão. O que o pavão serve? Para nada, só tem beleza. E lá foi para vender o pavão. E o pavão gritava: gente, me auxilia, porque agora, coitado de mim, eu vou ser vendida. E todo mundo olhava para ele e falava assim: o que adianta beleza sem utilidade? Verdade, não é? E aí no concurso ele ganhava a beleza por beleza o concurso, mas ele não ganhava por utilidade. Então, nem sempre a beleza sem utilidade tem valor, né? Então, na vida, a gente tem que agregar valor. Outra história que eu acho linda da galinha ruiva, não sei Eu se você amo a lembra. história da galinha ruiva, eu sou apaixonada. Eu trabalhei um projeto com as crianças em sala de aula. Com a Temos o galinha bolo de ruiva, né? fubá da galinha ruiva. Eu amo. Muito lindo. E aí, a versão que eu conheço não é com bolo. No caso, ela faz o pão, né? Sim. Mas é uma história bacana. Então, a galinha ruiva tinha os seus filhos e tudo mais. E ela ganha ali um saco, né, de semente de trigo, né? E aí ela chama o pessoal do sítio. Ele falou: gente, eu tenho aqui a semente do trigo. E aí eu quero convidá-los. Cidinha, beleza, como se diz, beleza não se põe na mesa. E realmente é assim. E ela falava assim: olha, vamos aqui ajudar a arar a terra, né? Aí o pessoal: não, aí ela arou a terra. Gente, agora vamos semear a terra. Não. Gente, vamos cuidar o campo. Não. Gente, agora já é hora de colher o trigo, né? Não. Gente, vamos secar o trigo. Não. Gente, vamos moer o trigo. Não. Vamos amassar a massa do pão. Não. Vamos pôr o pão passar. Não. Aí, quando o pão tava assim, né, com aquele cheiro que pão caseiro tem,
né, para comer com manteiga, né, quando ele sai quentinho do forno, todo mundo apareceu. Aí ela falou assim, agora sou eu que lhe digo não, porque em todas as etapas que eu chamei vocês, vocês não quiseram. Então, na hora de comer o pão, somente eu e os meus filhos que ajudamos a construir esse momento do pão. Então, nessas nossas histórias, a utilidade, né? Eu acho que fica mais para a nossa vida nesses dias é encontrar a utilidade. Sim. Encontrar a utilidade para quê? Para que nós possamos ter sentido em viver. Uhum. Porque se vive, né? Eu peguei o número de uma senhora da terceira idade, que ela sempre vai lá conversar com a zeladora, que elas são amigas, né? E eu peguei o número dela. Falei, dona Maria, passa o número da senhora que eu vou mandar a história do pavão misterioso, né? Que eu já mandei para uma outra, dona Maria, daí falei que eu ia mandar. E daí anotei o número dela, mandei um oi para ela, falei que era eu, beleza. E daí naquele instante, se eu não mandei, eu esqueci. Daí passou um dia, daí caiu uma mensagem dela, cadê a história que você ia me mandar? Então é tão gratificante, você está interagindo com as pessoas, está passando uma mensagem de otimismo, está compartilhando uma história, né? É muito bom, né? Aí, quando foi ontem, caiu uma outra mensagem dela, muito bonita. Então, assim, a vida só tem sentido assim, né, Marcos? Quando tocamos a vida de outras pessoas, né? Sim. É como a titia Cacau aqui está colocando, ó, se beleza falasse alguma coisa, eu seria rica, pois sou bela e linda. Linda, encanta com esse Menos sorriso rica. maravilhoso, fascina. Inspira pessoas nesse Brasil de, meu Deus, essa tia Cacau. Né, o trabalho coletivo gera abundância, mas a preguiça coletiva gera ruína em massa. Sim. E é bem por aí mesmo. Uhum. Se nós não colaborarmos, quem que vai ter vai ter inspiração, né, com a nossa vida? A gente faz muita coisa e o povo faz muito pouco, né? Por quê? Porque eles não têm essa coragem, né? Gosto muito da galinha ruiva. Sim, E gosto muito da história do pavão e o concurso da beleza no sítio, porque é bem por aí, né? Ô, Marcos. Quem que eu vou vender? Olha, eu trouxe esse livro, A Colcha de Retalhos, muito legal para trabalhar o Dia dos Avós também. A Colcha de Retalhos, e Conselho Corrêa da Silva e Nier Ribeiro Silva. É maravilhoso esse livro também, da Colcha de Retalhos. Eu trabalhei com ele também um projeto em 2007 com as crianças. Não sei se eu já disse aqui, acho que eu já disse na outra live, que nós fizemos várias colchas de retalho e levamos nas creches, no asilo, né? E hoje os 6, né? No asilo, na PAI. Então, é maravilhoso para trabalhar o Dia dos Avós. Olha que dica bacana. E falando em pavão, eu quero lhe apresentar o Peru de Natal. Você conhece esse livro, esse texto? Eu já vi esse livro. Meus filhos leram esse livro, amaram, eu li. Ele conta a história, Marcos, de um pai de família, de uma família muito tradicional, que o modelo, aquele modelo patriarcal, que a última palavra era sempre do pai, a mulher vivia para servir. Como que está o nosso tempo? Nós estamos com 2 minutinhos. A mulher vivia para servir. Aí depois, um belo dia, o pai faleceu, e a mulher lá preparando os preparativos do Natal, o filho falou, mãe, o filho mais velho, mãe, para tudo. Hoje a senhora e as minhas irmãs vão ser servidas. Ele que assou o peru para a mãe. A primeira vez, depois de tantos anos, a mãe foi servida pelo filho mais velho, a mãe e as irmãs. Porque ela só servia. Naquele dia, naquele Natal, quando não tinha o pai, o filho homenageou as mães, ele quis servir o peru para ela. A mãe e as irmãs foi convidada, no caso, então. Maravilhosa história. Olha aí que bacana. A Marlúcia diz, o Cora Coralina diz o seu poema Saber Viver, né? Fala sobre essa questão de tocar o coração das pessoas. Marlúcia, tem uma versão que a galinha dá uma lição, mas acaba dando pão para os bichos. Eu prefiro a sua versão. Eu também. Eu não daria o pão para os outros, não. Porque eles tiveram a oportunidade, né, Marcos, de participar por várias vezes, né? Foram convidados. Sim, a Maia Educacional, ela diz assim, ó, o sentido da vida passa pelas relações saudáveis e que envolve partilha, trabalho colaborativo, olhar com carinho para o outro. Sim. Eu também acho bacana essa sua estrutura, né?
Tem mais alguma dica de livro, minha amiga? Eu tenho Você está toda um indicada pavão, hoje, chique. já mostrei. Tem uma professora muito maluquinha, que fala aquela professora que superou os desafios da época numa escola muito tradicional, né? Aquela professora chegou com as inovações que eu falei naquela live aquele dia, né? Com o jeito dela, com a Sim. metodologia dela, com a pedagogia do amor, na verdade, aquela professora chegou naquela escola, né? E todos olhavam de E banda o para filme brasileiro ficou lindo também, né? mim. E tem também o Pequeno Príncipe, que traz lições maravilhosas, né, Marcos? Esse Pequeno Príncipe fala da essência, né? Que as coisas têm Eu importância para a acho, gente dar, né? com certeza. O Pequeno Príncipe é um clássico. Sim, Eu, eu super recomendo. eu também. Maravilhoso. Eram essas as dicas de hoje. Quero agradecer, Marcos. Isso mesmo, trabalho bom quando todos contribuem, assim se ganha, diz a tia Cacau. Sim. Quero agradecer a todos que estiveram na sala hoje, né, nessa live. Agradecer o poeta, o professor Ademir Serri, que me autorizou a falar o poema dele, uma homenagem aos avós, né? E sobre o jardineiro, que eu fiz uma homenagem, uma lembrança, eu lembrei do meu pai, né? Que o meu pai, toda vez que eu vejo as flores, eu lembro do meu pai, não tem como não lembrar. Então, agradecer ao Ademir Serri por ter me autorizado a compartilhar os poemas dele nessa noite. Aí, a tia Cacau sugerindo, o Menino Maluquinho também é muito bacana, tem Maravilhoso também, bastante o menino história. Maluquinho. Eu tenho ele também, maravilhoso. Agradecer. E é isso, contar a história para adulto, contar a história para criança. Eu acho que as nossas lives de domingo tá ficando mais uma live adulta, né? Para os adultos, uma conversa para gente grande. Sim, é verdade. A gente sempre conta para gente pequena, mas acho que tem que contar para gente grande, que a gente grande pode ficar pequena, né? Porque quando descobre que é grande, fica pequeno, porque lá dentro tem coisa pequena. Sim, E às vezes a pessoa acha que está grande, mas ela é pequena. é. E às vezes ela sendo pequena, ela fica grande. Às vezes a gente nunca sabe se é grande ou se é pequeno, Sim, né? nunca sabemos mesmo. É como diz a minha mãe, né? Tem coisa grande, tem coisa pequena. E tem coisa grande que fica pequena quando vê outra coisa maior que ela, né? Verdade. E tem coisa pequena que fica grande dependendo do valor que a gente agrega, Sim, né? dependendo do valor que a Eu, gente agrega. e olha, eu digo assim, ó, agradecer profundamente você aceitar o meu convite E eu agradecer pelo de convite. participar, porque a gente é muito lindo, muito chique, a humanidade precisa ver, Fiz, gente. é claro. E, e lançar nessa noite aqui nosso projeto, né? A Ponte Sim, Contadores de História, né? verdade. Que vai ser nosso trabalho aí o próximo semestre, se Deus quiser e É permitir. verdade. E dizer para todos assim, contem histórias, né? Resgatem essas coisas de família, digam, né, para as pessoas, contem coisas legais, né? Sim, Superações e até tristezas, né? Se a gente topar, arrebentar o dedão, contar que arrebentou o dedão para as pessoas saber que dedões se arrebentam, mas dedões se consertam, né? sim, se consertam mesmo. Aí eu concordo, vocês são lindos, né? Mas a ideologia é essa, né? Porque a gente acha assim que tristeza dá na casa dos outros, mas não é. Tristeza dá em todo lugar, na nossa casa, na casa alheia, mas superação também. Supera-se lá, mas supera aqui também, né? Verdade, Marcos. E dizer que a senhora está muito chique com as suas unhas. Eu achei um show. A senhora passou assim uma unha chique, né? Quem? Pessoa com a unha bonita. A sua unha, menina, isso que é Ai, cor de Deus esmalte do bonito. céu! Ela passou o esmalte só para aparecer na nossa live mais chique, né? Um beijo grande para todo mundo Beijo para e todos. até o próximo domingo, se Deus quiser. Com Deus, Marcos e pessoal. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Oi.